No vídeo de hoje, vamos falar sobre duas formas muito conhecidas de medir atitudes, a escala de Tustone e a escala de Likert. Você vai entender como cada uma surgiu, quais são suas diferenças, vantagens e limitações, e por que até hoje elas são tão importantes nas pesquisas em psicologia. Então, se você sempre quis compreender de maneira simples como transformamos opiniões e sentimentos em números que podem ser analisados, fica comigo até o final. A escala de Tustone, criada no final da década de 1920, foi uma das primeiras tentativas de transformar opiniões em números para que pudessem ser analisados de forma mais científica. A ideia era simples: medir atitudes a partir de frases ou afirmações que representassem diferentes pontos de vista sobre um tema. Porém, a forma como isso era feito exigia bastante trabalho. Primeiro, os pesquisadores elaboravam uma grande lista de afirmações, algumas favoráveis, outras contrárias ao objeto de estudo. Em seguida, essas frases eram submetidas a um grupo de juízes especialistas, que tinham a tarefa de avaliar a força ou peso de cada afirmação em uma escala que ia de favorável a desfavorável. Só depois desse processo criterioso é que se definia o conjunto final de itens que formariam a escala. Quando a escala estava pronta, o participante não precisava escolher entre níveis de concordância. Ele apenas marcava se concordava ou discordava de cada frase apresentada. A escala de Tustone, criada no final da década de 1920, foi uma das primeiras tentativas de transformar opiniões em números para que pudessem ser analisados de forma mais científica. A ideia era simples: medir atitudes a partir de frases ou afirmações que representassem diferentes pontos de vista sobre um tema. Porém, a forma como isso era feito exigia bastante trabalho. Primeiro, os pesquisadores elaboravam uma grande lista de afirmações, algumas favoráveis, outras contrárias ao objeto de estudo. Em seguida, essas frases eram submetidas a um grupo de juízes especialistas, que tinham a tarefa de avaliar a força ou peso de cada afirmação em uma escala que ia de favorável a desfavorável. Só depois desse processo criterioso é que se definia o conjunto final de itens que formariam a escala. Parece simples, mas por trás dessa escolha havia todo um cálculo estatístico. Cada item tinha um valor pré-definido de acordo com o julgamento dos especialistas. E a posição atitudinal da pessoa era estimada com base nos itens que ela aceitava. A lógica de Tustone partia de conceitos psicofísicos, como se fosse possível tratar as atitudes de forma parecida com a medição de sensações, assumindo até mesmo uma distribuição normal para a opinião dos indivíduos. As vantagens dessa abordagem eram a clareza das respostas e a redução de ambiguidades. Como só havia duas opções, concordar ou discordar, o respondente não precisava se preocupar em medir intensidade. No entanto, essa mesma característica acabava se tornando uma limitação. Afinal, nem sempre nossas opiniões são tão extremas. Muitas vezes, gostaríamos de dizer, concordo um pouco, ou discordo parcialmente. Além disso, o processo de criação da escala era demorado e exigia métodos estatísticos considerados sofisticados para a época, o que reduziu seu uso ao longo do tempo. Com o passar dos anos, embora ainda estudada e aplicada em contextos específicos, a escala de Tustone perdeu espaço para alternativas mais práticas e rápidas, como a escala de Likert. Poucos anos depois, em 1932, surgiu uma alternativa que mudaria a forma como se medem atitudes, a escala de Likert. Ao contrário da de Tustone, essa nova escala dispensava o julgamento prévio de especialistas para atribuir pesos às afirmações. O diferencial estava no modo de resposta. Em vez de apenas marcar concordo ou discordo, o participante tinha a possibilidade de escolher entre diferentes graus de concordância ou discordância. Likert propôs originalmente uma escala de 5 pontos, indo de discordo totalmente a até concordo totalmente. Essa gradação permitia capturar nuances da opinião das pessoas, algo que faltava na proposta anterior. Na prática, a escala de Likert tornou-se muito mais fácil de aplicar. O pesquisador precisava apenas construir frases claras sobre o objeto de estudo e oferecer as opções graduadas ao respondente. Isso simplificou o processo e tornou a técnica acessível em diferentes áreas, desde pesquisas de mercado até estudos acadêmicos em psicologia, educação e ciências sociais. Além da simplicidade, outro ponto forte é a capacidade de oferecer uma visão mais precisa da posição do indivíduo em relação a cada afirmação, já que ele pode indicar intensidade em vez de um simples sim ou não. Mas essa praticidade também trouxe novos desafios. Como há várias categorias de resposta, existe o risco de interpretações diferentes entre os participantes.
Para uns, concordo parcialmente pode estar mais próximo do neutro, enquanto para outros é quase um concordo plenamente. Outro detalhe importante é que o número de pontos da escala pode variar. Alguns estudos usam 7 pontos, outros 4, e essa escolha pode influenciar os resultados. Inclusive, pesquisas mostram que alterar a ordem ou inverter os pontos também pode gerar respostas diferentes, o que exige cuidado no desenho do questionário. Mesmo com essas limitações, a escala de Likert consolidou-se como a mais utilizada no mundo todo. O texto destaca que ela é vista como mais evoluída e precisa em comparação com a de Turstone, exatamente por captar melhor as gradações das atitudes humanas. Em resumo, se Turstone abriu caminho ao tentar quantificar opiniões, Likert tornou esse caminho viável, prático e adaptável, transformando-se em uma ferramenta fundamental da pesquisa científica e da prática profissional até hoje. Em ambas escalas observamos evolução. Turstone, nos anos 1920, deu o primeiro passo ousado ao mostrar que nossas opiniões poderiam ser organizadas e medidas de forma objetiva. Seu modelo era sofisticado, dependia de juízes e cálculos complexos, mas abriu a porta para pensar atitudes em termos numéricos. Já a escala de Likert, nos anos 1930, veio simplificar esse processo e torná-lo acessível. Ao permitir que as pessoas expressassem graus de concordância ou discordância, ela trouxe mais nuances, mais riqueza e mais aplicabilidade. Isso fez com que a escala de Likert se tornasse a ferramenta mais usada até hoje, em pesquisas de mercado, educação, psicologia e tantas outras áreas. Em resumo, Turstone representou a fundação teórica e Likert simbolizou a consolidação prática. Juntos, eles mostram que a ciência é feita de continuidade, inovação e aprimoramento. E assim vemos como a ciência transforma opiniões em dados e conhecimento. Se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like, comenta o que achou e se inscreve no canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.